Diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir o quê? As fortes. Eu quero principalmente falar desse finalzinho, quando diz assim: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Irmãos, que coisa maravilhosa isso. Por quê? Antes de falar, eu lembrei que eu vi um dia desses um pregador dizendo assim, que o evangelho é para os fortes. O evangelho é para os fortes. Parece uma frase bonita, mas não é do evangelho. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, com as frases que a gente vê nas redes sociais. Tudo a gente tem que colocar na balança. Tudo a gente tem que filtrar. E o filtro é o evangelho. Porque tem muita frase que parece que é do evangelho, mas não é. Como essa frase, que o evangelho é para os fortes. Nós acabamos de ler o contrário. E não só nesse texto, em outros textos, que talvez eu vou mostrar aqui para vocês. Mas veja que o apóstolo Paulo diz que Deus escolhe os fortes, sim ou não? Não, Deus escolhe os fracos para confundir quem? Os fortes. Porque quando eu me acho forte, então eu não preciso de Deus. Mas quando eu me acho fraco, me sinto fraco, eu fico na dependência de Deus. Olha a diferença do evangelho com a religião. Irmãos, a religião anda na contramão do evangelho. Por exemplo, eu como pastor, muitas vezes eu tinha esse pensamento religioso. Não, porque eu não posso mostrar para o povo as minhas fraquezas, eu não posso falar que eu estou doente. Tem pastor que esconde que está doente, tem pastor que finge que muitas vezes está tudo bem. E isso não é do evangelho, isso é mostrar uma falsa aparência. Eu já vivi num meio religioso onde os líderes passavam por lutas de saúde e escondia para o povo, não falava para o povo. O que tem que falar? E eu, por aprender assim, muitas vezes eu iria pregar ou iria fazer uma reunião e tentando mostrar que estava por cima de tudo. Mas isso é orgulho. E lá em Tiago capítulo 4 diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça para quem? Para o humilde. Então, em nenhum momento do evangelho a gente encontra Jesus ensinando a ser orgulhoso, ensinando que eu tenho que mostrar que eu sou forte, eu sou super-homem. Como uma vez eu já dei um exemplo aqui, e repito, uma vez numa determinada igreja, havia uma pessoa que não estava bem de saúde. E eu e minha esposa preocupados com essa pessoa, era uma irmã, eu falei para ela, vai no médico, vai cuidar da sua saúde. E aí eu usei essa frase, né? Falei assim, porque ninguém é super-homem. Eu sempre costumo falar isso. Para que eu fui falar isso para ela? Ela virou para mim, para minha esposa e disse, eu não sou super-homem, mas eu sou a Mulher Maravilha. Puro orgulho. Depois disso, essa irmã piorou. Essa pessoa piorou e teve que ir no médico. Mas por que ela agia assim? Porque a religião ensina a demonstrar o quê? Que eu estou por cima de tudo. Que eu sou forte. Que eu não posso mostrar que eu estou doente. Eu, por um período da minha vida, eu vivi assim. Mas depois que eu entendi o evangelho, eu entendi que quanto mais humano eu fosse, eu iria agradar a Deus e agradava o povo. Porque as pessoas pensam que o povo quer ver um pastor super-homem. Não, as pessoas elas querem ver um pastor humano. Que a gente é igual, nós somos iguais. Então não tem por que esconder, não tem por que ter uma falsa aparência. Então de uns anos para cá, quem me conhece, até de outros lugares, sabe que eu comecei a falar, olha, hoje eu estou com dor aqui, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu cheguei aqui e estava assim.
Essa noite eu não dormi direito. Por quê? Para as pessoas saberem que todos nós temos lutas e problemas. E que Deus nos ajuda na nossa fraqueza. Não é na minha falsa aparência de mostrar que eu sou forte o tempo todo. Porque talvez você aprendeu assim, que você tem que se mostrar forte o tempo todo, e que você tem que mostrar que você está por cima da situação o tempo todo. E isso, ao invés de ajudar, está piorando. Então a gente tem que ser sincero com Deus, sincero uns com os outros, sincero em falar, em demonstrar que muitas vezes precisamos de ajuda um do outro. Isso é o Evangelho, irmãos. Então Deus escolhe os fracos para confundir quem se acha forte. Então quando eu vi aquela frase, o Evangelho é para os fortes, eu pensei, meu Deus, coitadinho, eles não sabem que Jesus falou o contrário. O apóstolo Paulo, aqui você está em 1 Coríntios, veja 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Então o Evangelho não é para os fortes, o Evangelho é para os fracos, que dependem de Deus, que reconhecem que precisam de Jesus. Aqueles que reconhecem e dizem, Senhor, ajuda na minha fraqueza. Existem tantos textos que a gente poderia falar aqui. O próprio apóstolo Paulo, uma certa vez, diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para quê? Para que não caia. Quer dizer, quem pensa que é forte, quem pensa que está acima da situação, tome cuidado. Irmãos, todas as pessoas que foram orgulhosas em mostrar que é forte o tempo todo, que está acima de tudo, todas essas pessoas que eu conheci caíram. Todas essas pessoas um dia caíram. Tiveram que reconhecer as suas fraquezas. Então não vale a pena a gente viver como um religioso. Ó Senhor, graças te dou que eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, nem como esse publicano. Porque eu jejuo toda semana, eu dou o dízimo de tudo. Ou seja, eu sou bom, eu sou forte. Aí vem o publicano e diz o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Em outras palavras, tem misericórdia de mim, das minhas fraquezas, me ajuda. Aquela música que nós conhecemos, que o refrão diz, me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Sou humano, só sei errar. Me ajuda a melhorar. Isso é o Evangelho. Então, quando você vê uma pregação, quando você vê um post, quando você vê alguém tentando mostrar acima de tudo, isso é religião. O Evangelho é o contrário, que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Quando Jesus escolheu os discípulos, nenhum deles eram fortes. Jesus escolheu talvez o pior que tinha naquela época. Escolheu um que era ladrão, que era o Judas, não só porque ele entregou Jesus por 30 moedas de prata, mas porque ele roubava também. Jesus escolheu um incrédulo, que era o Tomé. Jesus escolheu 2 que eram bravos, que eram chamados filhos do trovão, que eram João e Tiago. Tinha mais Tiago dos discípulos, mas um deles eram 2 irmãos, chamados filhos de Zebedeu, filhos do trovão. Quer dizer, tinha um apelido disso, por quê? Porque eles eram pessoas esquentadas. O próprio Pedro, que Jesus pôs o apelido dele, era Simão, pôs o apelido dele de Pedro, pedra. Então Jesus não escolheu pessoas fortes, Jesus escolheu as pessoas fracas daquela época, porque eles aprenderam a ser dependentes de quem? Do Senhor Jesus. O próprio Pedro, que uma certa vez Jesus falou, olha, Satanás te pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro não estava bem, ele estava fraco. Mas o que Pedro fez? Tentou ser orgulhoso naquela época. Não, Senhor, estou pronto a ir até a morte por ti. Quer dizer, ele não estava bem, mas estava tentando mostrar que estava bem. Então o Evangelho é para os fracos. Olha o que Paulo diz aqui, versículo 1. Em verdade,
que não convém gloriar-me, mas passei as visões e revelações do Senhor. Ou melhor, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo tinha uma preocupação, irmãos, de não se gloriar. Aí ele diz assim, versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sabe de quem ele está falando? Dele mesmo. Só que ele tinha tanto medo de se orgulhar que ele falava, eu conheço alguém, mas era ele. Vocês entenderam? Que ele não queria se orgulhar, porque senão a soberba ia tomar conta. Então ele disse, eu conheço um homem, mas era ele mesmo, que subiu ao terceiro céu. Aí ele fala no versículo 3, eu sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não lhe é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas o quê? Força, não fraqueza. O apóstolo Paulo falando das suas o quê? Fraquezas. Versículo 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio ou louco, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. O que Jesus disse no versículo 9? E disse-me, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa no quê? Na força? Não. O meu poder se aperfeiçoa o quê? Na fraqueza. Aí ele continua dizendo, de boa vontade, pois, me gloriarei no quê? Nas minhas forças? Não, nas minhas fraquezas. Para quê? Para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer no quê? Na força? Não, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Lê comigo agora. Porque quando estou o quê? Forte? Não, fraco. Quando estou fraco, então sou forte. Então o Evangelho é para quem reconhece suas fraquezas. A religião sempre vai ensinar que a gente tem que mostrar que a gente é forte, que eu sou bom, que eu sou tal. Isso não tem a ver com o Evangelho. Porque nós lemos em 1 Coríntios 1:27 que Deus escolhe quem? Os fracos para confundir quem se acha forte. O Evangelho é para quem reconhece as suas fraquezas. O próprio apóstolo Paulo, que a gente sempre fala aqui, ele disse, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu tenho feito. Uma outra ocasião ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Paulo mostrando as suas o quê? Fraquezas. Ele poderia se orgulhar, dizer, não, porque eu sou o apóstolo. Você vê que as pessoas hoje elas gostam de se orgulhar no título, né? Eu sou o pastor fulano de tal. Eu me apresento, eu sou o Jorge. Você vê que as pessoas gostam de título, né? Eu sou o reverendo, eu sou o fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Paulo se apresentava nas cartas como servo de Jesus. Por quê? Porque Paulo sabia das suas fraquezas, ele sabia que ele era usado, que ele foi escolhido, mas ele sabia o seu lugar, ele sabia das suas fraquezas. Então o Evangelho não é para os fortes. Se você ouvir alguém falar, o Evangelho é para os fortes, não, o Evangelho é para aqueles que reconhecem que são fracos, mas são dependentes de Cristo.
Porque o dia que a gente achar que a gente é bom, o dia que a gente achar que a gente é forte, o dia que a gente achar que a gente é poderoso, nós já caímos. E as pessoas que se acham assim, mais cedo ou mais tarde, vão cair. O próprio Paulo, Saulo, como se chamava, ele se achava o melhor de todos. Na religião judaica, no judaísmo, ele era uma pessoa importante na religião judaica. Ele sabia das letras da lei de Moisés, perseguia os cristãos, ele se achava o tal. Mas o que aconteceu com Paulo? Com Saulo? Caiu de onde? Caiu do cavalo. Jesus falou que aconteceu aquilo para ele, que ele iria aprender o quanto era sofrer no nome de Jesus. Então, irmãos, vamos nos apegar na dependência de Cristo. Não tenha vergonha de mostrar, de falar dos seus problemas. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de falar das suas fraquezas, principalmente para quem? Para Deus. Porque tem gente que acha que se falar, eu estou me rebaixando. Não, isso é orgulho. Então, o Evangelho é para os fracos. Amém? Quem entendeu? A gente poderia falar aqui até do Velho Testamento, mas eu não vou ler agora. Quando Gideão foi chamado, isso está lá em Juízes capítulo 6, quando Gideão foi chamado, que estavam oprimindo ali o povo de Israel, o Gideão disse: mas quem sou eu? Eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou mais fraco. Mas Deus tinha escolhido Gideão. Poderíamos falar do Davi. O Davi era o menor da casa dele. Davi era o mais desprezado da família dele. Tanto é que Davi só era usado para levar a marmita para os irmãos que estavam na batalha. E quando ele chegava lá, os irmãos falavam: o que você está fazendo aqui? Volta para casa. Mas Deus escolhe quem? Os fracos, para confundir quem se acha forte. Vamos continuar na humildade, amém, irmãos? Vamos continuar na simplicidade. E vamos reconhecer as nossas fraquezas, porque quando eu reconheço a minha fraqueza, então eu estou totalmente na dependência de Deus. Quando eu acho que eu sou forte, eu deixo de depender dele. Aí é onde vem a queda, aí é onde vem a soberba. E infelizmente a gente vê muitos crentes, muitas pessoas que se dizem evangélicos, e estão vivendo nessa maneira religiosa, se orgulhando do jejum que faz, se orgulhando da consagração que faz, se orgulhando como aquele fariseu da parábola do publicano, que se achava melhor do que todo mundo. Mas Jesus disse que quem foi justificado foi aquele que se humilhou, aquele que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia porque eu sou um pecador. É isso que Jesus, ele se agrada. Amém?